Fala pessoal, dando sequência então ao curso MATLAB. Nesse vídeo vou falar sobre funções elementares nativas já do MATLAB. Ou seja, fora as operações básicas, o MATLAB tem umas funções com um nome já próprio, né, que tem determinada função. Então é sobre essas funções que eu vou falar nesse vídeo aqui então. Essas funções elementares, elas são divididas aí, em três tipos: em funções matemáticas, em funções trigonométricas e funções de arredondamento. Então vamos começar aí com as funções matemáticas. São 6 tipos de funções e vamos falar então um pouco sobre elas aí. Bom, a primeira aqui é a função SQRT. SQRT é a raiz quadrada do número x, aqui que você colocar no caso, né? Então SQRT é a função raiz quadrada. Dou um enter aqui, não vai dar nada, porque o x não está definido. Mas se eu colocar, por exemplo, SQRT de 81, por exemplo, e dar um enter, ele retorna então o valor da raiz quadrada de 81, que aqui dá 9, né? Outra função é a função ESP de x. A função ESP de x é a função exponencial, é a mesma coisa que aquele e elevado a x. Por exemplo, onde x seria a variável, o número que você escolher. Mas a gente não escreve dessa forma. A gente escreve dessa forma aqui: exponencial ESP de x, que seria basicamente a mesma coisa, mas a gente escreve então ESP de x, ok? O MATLAB não reconhece essa forma aqui. Então vamos, por exemplo, fazer ESP com x valendo 5. Eu dou um enter, então ele calcula aí a exponencial de x. Bom, aqui vocês podem ver que tem um monte de casa decimal, né, que a gente está no formato long. Lembra que a gente fez no vídeo passado? E aqui, então, no meu MATLAB ainda está naquele formato antigo. Vou colocar então no formato curto de apenas 4 casas decimais. Então, format short. Esse é bom até para a gente lembrar. Dou um enter. E agora, se eu repetir, apertar a seta para cima aqui 2 vezes, eu vou voltar na mesma função de ESP. Dou um enter. E agora sim, apenas então 4 números, 4 dígitos aqui então nas casas decimais. Outra função das funções matemáticas é a função ABS, ABS de x, né? A função ABS é o valor absoluto, ou também conhecido como módulo, né? Então é a função, vou colocar aqui o porcentagem, que é o comentário, né? Não sei se vocês lembram. Então aqui é o valor absoluto, ou módulo. Ok? Então, por exemplo, vamos limpar aqui, CLC para limpar e voltar lá em cima de novo. Por exemplo, o valor absoluto de menos 24. E eu dar um enter aqui, ele então dá a resposta como 24. Então esse é o valor absoluto, ou também conhecido como módulo. Outro exemplo é a função log. A função log é o logaritmo neperiano, log de x. Então, o logaritmo neperiano, também conhecido como o ln, né, que a gente conhece aí com a função ln. Então, por exemplo, vamos fazer ln de 1000. Logaritmo neperiano, então, de 1000. Aqui é log. Falei ln e coloquei ln, mas é log. Log de 1000.
dou um Enter, então ele calcula para a gente aqui o logaritmo neperiano, então de 1000. E a última função matemática é a função factorial, que é a função fatorial, né? Então, por exemplo, 5 fatorial, colocar aqui 5 e ele vai dar o fatorial de 5. É o mesmo que, como a gente está acostumado, a 5 interrogação, né? Então aí é a função fatorial. Então a função fatorial termina aqui as funções matemáticas elementares. Vamos agora para as funções trigonométricas. As funções trigonométricas, então, são seno, cosseno, tangente e cotangente, né? E as suas inversas, a seno, a cosseno, a cotangente, a tangente e a cossecante, né? E também as funções hiperbólicas, né? Que é seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica e cotangente hiperbólica, então. Então, não tem segredo, né? Seno é representado por seno, né? Sin de x, onde esse x é valor em radianos. Deixa eu colocar aqui, opa, apaguei tudo. Então é sin de x com x valor em radianos. Ok? E assim por diante. Então temos o seno, temos também o cosseno de x, né? Opa, cosseno de x. A outra é a tangente com tan de x, e a cotangente, que é cot de x. Ok? E para ser a inversa, a única coisa que muda é que a gente coloca um A na frente dessas opções aqui, então. Por exemplo, a inversa do seno, né? Então você coloca a seno, sin, de x, com o x, lembrando, em radianos. E assim por diante, né? A cosseno, a tangente e a cotangente. Também tem a opção das funções trigonométricas hiperbólicas. As funções trigonométricas hiperbólicas, o que muda é que a gente coloca um h depois, então, dessas variáveis. Por exemplo, o cosseno hiperbólico é cos h de hiperbólico e entre parênteses x, né? Que você vai colocar aí então o valor em radianos. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, seno. Aqui eu vou usar π, que corresponde ao número π, o 3,14. Então, π dividido por 6. Dou um Enter e aqui então ele calcula o seno de π dividido por 6. A inversa disso, então, a seno de π dividido por 6. Dou um Enter, ele calculou. E o seno hiperbólico, sin h de π dividido por 6, então. Dá um Enter e aí está o seno hiperbólico. Ok? Então, essas aqui são as trigonométricas, né, as funções trigonométricas. O que muda é, quando é inversa, a gente coloca um A na frente. E quando é hiperbólico, a gente coloca um H depois. Lembrando que aqui o X é sempre o valor em radianos. Tá certo? Então terminamos aqui as funções trigonométricas. Falta falar então das funções de arredondamento. As funções de arredondamento também são 6. Vou dar o CLC aqui para limpar a tela. Então, temos a função round de x, né?
que ela arredonda para o inteiro mais próximo. Por exemplo, 17 dividido por 5 e dá um Enter, vai dar 3,4. Se eu colocar um round 17 dividido por 5 e dar um Enter, ele vai arredondar para 3, que é o número inteiro mais próximo. 3,4 está mais perto de 3 do que 4, né? Então ele arredonda para o número inteiro mais próximo, que é 3, então, nesse caso. Beleza? A outra função é a função fix, que arredonda para um inteiro positivo imediatamente menor. Ou seja, nesse mesmo caso, vamos colocar aqui fix de x e dar um Enter. Aqui deu errado, né? Mas eu vou colocar o mesmo exemplo lá, fix, onde x aqui você vai colocar o variável que você quiser. Fix de 13 dividido por 5 e dá um Enter, aqui está 2. E se eu fizer 13 dividido por 5 e dá um Enter, dá 2,6. Então ele arredonda para o inteiro positivo imediatamente menor. Tá certo? Aqui está mais próximo de 3, né? O 2,6 está mais próximo de 3, mas ele arredonda para 2, que é um inteiro positivo imediatamente menor. Tá certo? Essa é a função fix, então. Dá um CLC para limpar. Outra função é a função CU. CU de x. O que essa função faz? Ela arredonda para o inteiro positivo imediatamente maior. Então, ao contrário da fix, que arredonda para o menor, a CU arredonda para o positivo inteiro, né? Imediatamente maior. Então, vamos, por exemplo, aqui fazer CU de 11 dividido por 5 e dar um Enter. Aqui vai dar 3. Se a gente dividir sem a função, 11 dividido por 5, vai dar 2,2. Seria mais próximo de 2, só que ele arredonda então para cima, né? O número positivo inteiro maior, imediatamente maior. Que nesse caso então é o 3. A outra função aqui das funções de arredondamento é a função REN de x. Aqui a gente coloca dois valores, REN de x e y, por exemplo, que nesse caso retorna o resto da divisão de x por y. Então retorna o resto da divisão de x por y, ok? Então vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, vamos fazer REN de 13 dividido por 5. Então o resto da divisão de 13 dividido por 5, dá um Enter, o resto dá 3. Ok? Essa é a função REN, então. Outra função de arredondamento é a função sign, que é sign de x. É a função sinal. Ela retorna 1 para valores de x, 1 para x maior que 0. Ela retorna menos 1 para x menor que 0 e retorna 0 se x igual a 0. Ok? Então essa é a função sign, ou sinal, função sinal. Por exemplo, vamos colocar um número inteiro aqui, o 5. Se é maior que 0, ela tem que retornar 1, então. Dá um Enter, então aqui ela retorna 1. E faltou aqui falar da função floor, que eu acabei pulando. A função floor, vou dar um CLC para limpar. A função floor aqui, então, floor de x,
retorna para a gente, ela arredonda para o inteiro negativo imediatamente menor. A gente só tinha trabalhado com inteiro positivo até agora, né? Que foi a função fix e a função CU. Agora a função floor, então, ela trabalha com o número negativo. Então ela arredonda para o inteiro negativo imediatamente menor. Ok? Então, por exemplo, floor de menos 9 dividido por 4. Dá um Enter, dá menos 3. E se a gente aqui dividir menos 9 dividido por 4, a gente vai ver que dá menos 2,5. Ok? Então ela sempre arredonda para um negativo imediatamente menor. Então o negativo imediatamente menor de 2,25 é menos 3. Ok? Essas funções aí são funções, parece ser complicadas, né? Mas essas últimas de funções de arredondamento a gente não vai usar muito nesse começo, é mais quando for trabalhar com programas mais complexos, mas é bom comentar agora, assim já esclarece um pouco aí essas funções. Como são muitas funções, espero que você esteja anotando aí um papel ou praticando aí com o seu MATLAB também aí do lado, para você guardar aí as funções aí então. No fim, acabamos então as funções elementares nativas do MATLAB, ok? Fala pessoal, se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei e você pode compartilhar nas redes sociais. Para ajudar na divulgação, lembre-se de adicionar este canal aos seus favoritos. E para quem ainda não se inscreveu, basta clicar no botão inscrever-se e marcar a opção para receber atualizações por e-mail. Muito obrigado, fui!